Voltamos com a Agrotim 100% digital para agora falar sobre a pecuária e principalmente sobre o projeto ABCTO, que dentro deles temos o projeto ABC Corte. Afinal, nós precisamos falar de mais sustentabilidade, baixa emissão de carbono, mas também uma maior lucratividade para o produtor rural. Por isso eu quero chamar nos nossos outros estúdios o Marcelo Marcelino e o Pedro Alcântara para falar um pouquinho sobre esse projeto e quão os bons benefícios que eles trazem para o nosso estado. Lá no Campo do Conhecimento, no nosso site, vocês vão ter aí um VT sobre todo o projeto ABC que vocês vão conhecer. Eu sei muito bem porque eu estive nas propriedades rurais com eles para trazer um pouquinho mais sobre esse projeto. E depois, não se esqueçam, às 20 horas nós teremos o nosso leilão, o Shopping de Animais, aqui na nossa live. Então, Marcelo, agora é com você aí no outro estúdio para falar um pouquinho sobre esse projeto. Obrigado, Maria Emília. Boa noite a todos que estão nos acompanhando por meio da plataforma da Agrotim 100% digital. Boa noite também àqueles que estão nos acompanhando por meio do nosso canal oficial no YouTube. Pedro Alcântara, boa noite. É uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, Marcelo. Inicialmente agradecer o espaço que a SEAGRO nos disponibilizou aqui para falar um pouquinho sobre o projeto ABC Corte, que faz parte do Plano ABC, a gerência a qual você coordena lá na Secretaria da Agricultura. Perfeito. Pedro, antes de falarmos sobre o projeto ABC Corte, que é executado pela Embrapa e coordenado por você, eu gostaria de fazer um breve resumo sobre o Plano ABC. Por que ele surgiu e qual o seu objetivo. Então, em 2009, em Copenhague, na Conferência das Partes, o governo brasileiro assumiu um compromisso voluntário de reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 38%. Dessa forma, o próprio governo federal desenvolveu diversos planos setoriais. E o plano setorial que se refere à agropecuária brasileira é o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, conhecido como Plano ABC. Apesar de ter sido proposto pelo governo federal, quem de fato executa de forma organizada e voluntária são os estados, por meio de seus governos estaduais. O estado de Tocantins foi um dos primeiros estados da federação a criar o Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, e instituí-lo por meio do decreto 5.000, que foi publicado em Diário Oficial. Coube a SEAGRO, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura, coordenar o grupo gestor. O grupo gestor é composto por 20 instituições e é responsável por todas as ações de implementação e execução do Plano ABCTO. As tecnologias preconizadas pelo Plano ABCTO são recuperação de pastagem degradada, integração, lavoura, pecuária, floresta e sistemas agroflorestais, sistema plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, tratamento de dejetos e o último programa referente às adaptações às mudanças climáticas. Dentro da linha de tecnologias de agricultura de baixo carbono, atualmente no estado nós temos 4 projetos em andamento. São eles: Projeto ABC Soja Sustentável, Projeto ABC ILPF, Projeto ABC Leite / Balde Cheio e, por último, e não menos importante, o Projeto ABC Corte. Pedro, explique para nós como funciona o projeto e qual o seu objetivo. Marcelino, dentro desse contexto que você colocou muito bem, o projeto ABC Corte surgiu ao final de 2017, Então a gente está aí com 2 anos e pouquinho de execução desse projeto aqui no estado do Tocantins, onde a gente visa levar ao produtor tecnologias para recuperação e principalmente intensificação do uso das pastagens. Tá? Perfeito. A gente vem trabalhando, Embrapa aqui de Palmas, que é a Embrapa Pesca e Aquicultura, que tem um núcleo que trabalha também com sistemas agrícolas, vem trabalhando no Plano ABC já há algum tempo, tanto no desenvolvimento de tecnologias como também na transferência de tecnologias, que é o tema trabalhado por esse projeto ABC Corte, aliás, pelos 4 projetos que você citou, essa missão de levar a tecnologia até o produtor. E hoje a gente vai tentar, nesse bate-papo, mostrar para vocês e para o público como a gente tem trabalhado isso, qual a metodologia que a gente tem utilizado e os resultados que a gente tem obtido.
Exato, perfeito. Pedro, você pode explicar para a gente como funciona a questão da assistência técnica, o acompanhamento da Embrapa, essa parceria com os parceiros de consultorias privadas e também com o Rural Teams? Marcelo, para responder essa pergunta, eu vou pedir o pessoal da produção para abrir o primeiro slide da apresentação, a primeira imagem, que demonstra um pouco dessa metodologia que a gente utiliza, tá? Perfeito. Enquanto eles vão colocando isso ali na tela, para o nosso público, a Embrapa tem como missão desenvolver tecnologias. Essa é a missão central da Embrapa, promover a inovação no agro brasileiro. E a gente não tem perna e não tem a missão de fazer assistência técnica, né? Esse papel é cumprido pelos órgãos de extensão oficial de cada estado e pelas consultorias privadas, né? Então, qual que é a nossa forma de trabalhar dentro desse projeto? A Embrapa, né, reúne essas tecnologias mais adequadas para uma determinada situação e trabalha o repasse disso daí, faz uma atualização tecnológica para esse grupo de extensionistas e consultores, para que eles sim possam levar isso para o produtor. Só que a gente não faz isso simplesmente com encontros teóricos, Marcelo. A gente também acompanha esses consultores a campo, tá? Garantindo que na aplicação dessas tecnologias eles também dominem todo esse processo e tenham maior chance de sucesso com o produtor. Além disso, por meio desse trabalho, a gente vem certificando técnicos. O que é isso? A gente trabalha com tecnologias de processo. Então a gente precisa ter um grupo de trabalho em que a gente confie, que a gente sabe que vai conseguir executar aquilo ali no campo, porque ao receber demandas lá na Embrapa, a gente tem um grupo técnico para atender essas demandas. A gente pode direcionar as demandas dos produtores para esses técnicos. Perfeito, Pedro. Nesse caso da certificação, como que funciona? Ela tem alguma validade? O técnico precisa cumprir algumas etapas para ser certificado pela Embrapa? Sim, todo técnico que participa desses projetos de capacitação continuada, que tem um embasamento teórico, vem de duas metodologias, uma treino e visita, que é onde a gente baseia o nosso treinamento teórico, acompanhado das visitas práticas, do acompanhamento desse técnico na aplicação das tecnologias, e as redes de referências, que é uma metodologia do IAPAR, que a gente utiliza dentro desse projeto, implantando as chamadas unidades de referência tecnológica. O que são essas unidades de referência tecnológica? São propriedades atendidas por esses consultores ou por esses extensionistas em determinada região, que atingem um nível de maturidade gerencial e tecnológico, por meio desse acompanhamento que nós também fazemos junto com esse consultor, a ponto da gente gerar uma série de resultados que a gente vai demonstrar a seguir, que facilitam a difusão dessa tecnologia ou a transferência dessa tecnologia para outros produtores. Perfeito. Ou seja, o produtor ele tem uma facilidade muito maior de assimilar o que os seus pares transmitem para ele. Isso tem vários estudos que mostram. Então a gente quer que o produtor adote mediante o exemplo de outros produtores da região. Então essas URTs são propriedades que adotam e dentro dessas propriedades a gente tem alguns, no caso desse projeto, módulos de pastejo rotacionado intensivo, né, com diferentes níveis de tecnologia, onde a gente monitora e gera os dados. Aqui no próximo slide, que eu vou pedir o pessoal para passar, para eu já responder talvez a sua próxima pergunta. Exato, que seria sobre os indicadores produtivos e econômicos. Exato. Então, Marcelo, a gente iniciou esse projeto em 2017, estamos indo para a terceira safra, né? Então acompanhamos 17 e 18, 18 e 19, estamos na safra 19 e 20, que não foi encerrada ainda, não vou ter ainda os dados para mostrar para vocês. Mas na safra 17 e 18, nós acompanhamos no início desse trabalho 6 unidades de referência tecnológica, onde foram utilizadas adubações de 50 até 250 quilos de nitrogênio. Essa com adubação mais pesada já estava no segundo ano aí da adoção dessa tecnologia. Os parceiros, né, da iniciativa privada inicialmente, nesse primeiro ano, Solo Consultoria e Boa Esperança Agronegócios, e obtivemos produtividade de 13 até 43 arrobas e meia, tá, com uma média de produtividade de 21,69 arrobas por hectare ano nesses rotacionados e uma rentabilidade média próxima a R$ 1.200 de margem bruta por hectare nessa primeira safra. Já na segunda safra, por gentileza, o próximo slide, nós acompanhamos 10 URTs. Tá? Então,
Até a safra 18-19 foram 16 URTs acompanhadas. Nessa safra 19-20, a gente está com expectativa de fechar em torno de 30. A gente acompanhou 38, estamos com a expectativa de fechar dados em torno de 30 URTs. Tá? Então a gente passa a ter um volume de dados muito interessante. Aqui nós tivemos adubações de 36 até 350 kg de N. Esse 350 é um caso à parte que a gente tinha irrigação, todos os outros sistemas são sequeiros. E produzimos aí de 8,5 até 61 arrobas em irrigação, 51 arrobas sem irrigação. Produtividade média, considerando a propriedade que utilizou irrigação, 29 arrobas por hectare, e desconsiderando essa propriedade, 25,5, também com margem semelhante à safra anterior, margem média em torno de R$ 1.200, que é um número bem interessante. Só para a gente situar aqui, a pecuária do Tocantins, a gente tem dificuldade de obter esses números, mas a produtividade média gira em torno de 4 arrobas por hectare ano. Então, assim, a gente consegue avançar bastante, situando essa tecnologia na recria desses animais. Perfeito. Observando esse indicador, Pedro, em arroba hectare ano, né, essa média de 25,52, eu chego à seguinte conclusão: essa pecuária de precisão, de alto nível tecnológico, ela é tão competitiva quanto a agricultura e tão rentável. Lembrando que em algumas URTs chegou a produzir 51 arroba hectare ano em sistemas sequeiros, o que é algo fantástico. Qual seria a produtividade máxima a ser alcançada em sistemas sequeiros, sem irrigação? Marcelo, a gente está vislumbrando aí, a gente não tem tempo aqui para detalhar as tecnologias que a gente compõe esses sistemas, né? São várias tecnologias a depender de cada situação, de cada propriedade, não é um sistema, não é uma proposta engessada que vai ser simplesmente copiada e colada em todas as propriedades. Perfeito. Mas a gente tem potencial aí para trabalhar talvez 60, talvez 70 arrobas por hectare, utilizando como base principalmente, né, uma colheita eficiente por meio do pastejo rotacionado, uma alta produção de forragem por meio de correção e adubação do solo e suplementação dos animais. A gente tem um potencial para chegar lá, mas a gente sempre visando trabalhar com o ótimo econômico e não com o ótimo técnico, né? Que o objetivo todo disso daqui é aumentar a rentabilidade do produtor e estimular outros produtores que acessem essa rede de técnicos certificados. Por favor, se puder passar o próximo slide. Hoje, esses são os técnicos que cumpriram todas as etapas, né, preconizadas até a safra 18-19. Nós estamos certificando mais técnicos, viu, Marcelo? Agora na safra 19-20 essa lista vai aumentar. Mas são profissionais da nossa confiança, profissionais parceiros da Embrapa e que têm o nosso suporte. Então, uma das principais coisas desse projeto é discutir tecnologia com dados, discutir pecuarista, técnico, pesquisador, discutir dados de campo e não opiniões. Exato. Eu acho que é bom, eu acho que é ruim, não. Isso funciona desse jeito, os dados são esses e a gente tem a oportunidade de fazer isso, quem está dentro dessa rede. A cada semestre nós temos encontros para discutir isso daí. Então, a gente deixa aqui um convite aos produtores, né, que queiram participar, que querem intensificar suas áreas, que querem aumentar a produtividade e a rentabilidade, que se sentem numa maturidade de gestão, que está num ponto de maturidade de gestão para entrar num sistema mais intensivo, que nos procurem, tá? Que procurem a nossa rede de consultores certificados e que venham fazer parte desse trabalho. Venha trocar ideia com a gente, que a gente, dentro desse grupo, só tem a evoluir. Perfeito, Pedro. Pedro, para a difusão dessas tecnologias preconizadas pelo projeto ABC Corte, são realizados alguns eventos, como por exemplo, dias de campo. Qual é o feedback do produtor rural que participa desses dias de campo? Marcelo, a gente já realizou 13 dias de campo dentro desse projeto. Infelizmente, agora com esse período da Covid, a gente teve que cancelar alguns, estamos estudando a possibilidade de fazer online, mas o que é interessante é o seguinte: a gente não quer fazer um dia de campo para mostrar que está bonito, para mostrar que o capim está verde, a gente quer fazer um dia de campo com os dados na mão, tá? Que o produtor possa ir e se enxergar ali dentro. Não, isso aqui eu consigo fazer na minha propriedade, isso aqui encaixa, isso não encaixa, né? E mais do que isso, Marcelo,
Não adianta a Embrapa ir lá, implantar, acompanhar, fazer ficar bonito e até mesmo gerar esses dados se não tiver essa figura do consultor para dar prosseguimento a esse trabalho. Porque terminou o dia de campo, a gente fecha as tendas, junta o nosso material e a nossa equipe, agradecemos todo mundo, agradecemos o produtor, vamos embora para a nossa sede, continuar o nosso trabalho de desenvolvimento de tecnologias. E quem vai dar o suporte a esse produtor? Então a grande sacada é essa. Então a gente deixa sempre em cada região que a gente está trabalhando, tem um profissional habilitado para conduzir e orientar o produtor nisso daí. Exato. E é interessante ressaltar que são capacitados técnicos, tanto do Rural Teams, da nossa assistência técnica e extensão rural oficial, e também são capacitados técnicos de consultorias privadas, né, Pedro? Perfeito. E nessa sua fala eu aproveito o gancho para fazer um agradecimento a todos os parceiros, os extensionistas que estão acreditando, que arregaçam as mangas, que às vezes com condições que não são as ideais fazem acontecer, né? Aos consultores privados que estão acreditando nesse trabalho, no potencial de difusão dessas tecnologias por meio desse trabalho e na promoção, né, do seu serviço também por meio desse trabalho, e principalmente aos produtores que estão abrindo as porteiras para a gente entrar na propriedade, né, instalar esses projetos, estão confiando na gente e que estão, graças a Deus, colhendo os resultados. Então fica aqui o nosso agradecimento, não vou nominar porque são muitas pessoas, mas fica o nosso agradecimento especial a todos os parceiros. Perfeito. Pedro, eu gostaria de salientar que existe uma linha de crédito nomeada como Programa ABC, que financia todos esses processos tecnológicos. E é muito importante ressaltar que o estado de Tocantins é o estado da região norte que mais aplica recursos provenientes dessa linha de crédito. Na safra 2018-19 foram aplicados na ordem de 125 milhões. E a nível nacional, o estado de Tocantins é o quarto estado que mais financia tecnologias de agricultura de baixa emissão de carbono, que são tecnologias que melhoram a produtividade, aumentam a rentabilidade e proporcionam mais sustentabilidade desses sistemas produtivos. Pois é, Marcelo, e nesse sentido, vale ressaltar outro resultado importante que vai surgir desse projeto. As linhas de crédito muitas vezes não contemplam esse nível de intensificação. E a gente tem dificuldade de ter dados agregados e gerados numa mesma base que permitam subsidiar uma política pública de financiamento desses sistemas. Porque aqui a gente chega a ter 9, 10 animais por hectare, né? E isso bate lá na análise do banco, muitas vezes dá inviabilidade, porque não está dentro dos coeficientes técnicos adotados pelos bancos. Então, por meio desse trabalho, a gente espera também pautar as instituições financeiras que esse é um sistema muito seguro, tá? É um sistema que tem remunerado bem o capital investido e que traz uma segurança também para essas instituições que estão financiando. Perfeito. Pedro, nós temos aqui em mão algumas projeções, né? E é interessante salientar o seguinte: se intensificarmos 5% da área de pastagem do estado de Tocantins, que é de aproximadamente 8 milhões de hectares, elevando a sua produtividade média de 4 para 25,52 arroba hectare ano, que é a produtividade média das URTs do projeto ABC Corte, iria gerar uma produção adicional de 9,03 milhões de arroba, o que proporcionalmente iria gerar uma receita adicional de 1,7 bilhões de reais. Então, sem dúvidas, o projeto ABC Corte é um grande divisor de águas da pecuária tocantinense. Existe uma pecuária antes do projeto e existe uma pecuária pós-projeto ABC Corte. Eu acho que isso aí é bondade sua, mas assim, é importante ressaltar também, eu acabei passando batido nisso no início, que não são tecnologias da Embrapa apenas, né? É um conjunto de tecnologias desenvolvido pelas universidades, Brasil afora, né? Também tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, por empresas privadas, mas que tem esse potencial, né? Tem esse impacto potencial. E imagine só, né, um montante desse a mais rodando dentro da cadeia, né, e gerando imposto, né, voltando esse recurso também
na forma de imposto para que o Estado possa investir mais, né, gerando emprego, né? Então, realmente a gente acredita muito no que a gente está fazendo, Marcelo. Espero que os produtores também continuem acreditando que a gente avance. Perfeito, Pedro. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Pedro, você gostaria de fazer algum agradecimento, alguma consideração? Até me antecipei nisso, né, mas eu acho que é oportuno repetir. Então, um agradecimento especial a todos os parceiros, parabenizar a SEAGRO por essa iniciativa. Eu acho que a gente vem conversando ao longo dos últimos dias com os colegas aqui da Secretaria. A Agrotins nunca mais será a mesma, né? Certamente esse formato digital estará incorporado à Agrotins de alguma forma. Essa é minha 9ª participação da Agrotins, né? Então fico muito feliz de estar aqui mais uma vez marcando presença e deixar também o recado que até o dia 30 de junho, não é isso, Marcelo? A gente vai ter aí as palestras gravadas e nós temos alguns materiais lá referentes ao projeto ABC Corte. Então aproveitem, assistam também e nos procurem. Produtor, técnico que tem interesse de participar do projeto, nos procurem que nós estamos de portas abertas lá na Embrapa. Perfeito. Pedro, eu gostaria de fazer mais uma consideração. O plano ABC-TO é um sucesso e, sem dúvidas, uma referência nacional em função da conjunção de esforços de todas as instituições que compõem o grupo gestor. Em especial, gostaria de agradecer ao Ministério da Agricultura, à Embrapa e ao Ruraltins e também aos nossos parceiros privados pela valorosa contribuição para o plano ABC-TO.